Vamos falar um pouquinho, então, da saída do Veiga. Confirmada hoje a saída do Veiga. Então, um jogador que marca uma era. Por isso que é importante a gente falar do Veiga. Mas você falou que o Veiga tinha que sair do Palmeiras. Eu acho. Acho que o Veiga foi um ciclo que foi legal, uma história linda, vitoriosa, mas que se encerrou. O ciclo do Veiga se encerrou. Não estava jogando bem, não estava conseguindo mais render o que ele sempre rendeu. Foram 11 títulos, não é pouca coisa. Mas nesse momento, eu acho que o próprio atleta quer novos ares, quer um clube diferente, não quer ter tanta responsabilidade como o Veiga tem, até por esse tempo todo no clube, pelos 11 títulos que tem, por ser decisivo em vários títulos. E acho até que no momento do ano passado, quando perde aquele pênalti na final do Campeonato Paulista, o Veiga sente, porque ele sempre foi esse cara decisivo. Pênalti em decisão, gol em decisão era com ele. E aí o Veiga acho que sente um pouco também. Não teve uma temporada legal o ano passado. E o Palmeiras acabou negociando o Veiga com o América do México, vai embora o Veiga. Mas o importante é a gente falar de um jogador que foi campeoníssimo. Foram 11 títulos, como eu já falei, 384 jogos, 109 gols. Desses gols, vários, acho que são 11 ou 12 gols em decisões, que ajudou muito o Palmeiras em conquistas, 54 assistências. Um ótimo jogador, né? Um jogador decisivo, o Veiga, nessa passagem pelo Palmeiras. Mas o que é importante a gente falar do Veiga? O Veiga marca também o final de uma era vencedora do Palmeiras. O Veiga é desses jogadores que impulsionou o Palmeiras, que fez com que o Palmeiras, dentro de campo, fosse um time forte, respeitado pelo talento, pela dedicação, pela entrega. Um jogador realmente referência e exemplo por tudo que fez o Veiga. E também, ele sempre disse, né, que era um sonho do avô vê-lo jogar no Palmeiras, que era palmeirense. A gente que tem essas origens também, né? Meu avô, acho que não torcia para ninguém, provavelmente um time da Itália, se é que ele torcia para alguém, né? Mas meu pai é palmeirense, o palmeirense, a gente vê um pouquinho dessa história. Eu fui muito novo para o Palmeiras também. Mas o Veiga marca o final de uma era do Palmeiras. Uma era de um time vencedor, de um time campeão. Porque aquele time campeão que o Abel recebeu de herança quando chegou no Palmeiras, acabou. Um por um foram saindo, deixando, sendo emprestados, outros pararam, outros estão por aí ainda. Mas aquele time campeão, eu estava olhando aqui, fui buscar, por isso que é tão emblemática essa saída do Veiga. Porque realmente é o final de uma era de um time campeão, que precisa ser reformulado, precisa ser refeito, mas isso precisa ser construído com jogadores que têm essa mesma gana, essa mesma vontade de ser campeão, que eu particularmente não tenho visto nessa montagem de elenco que o Palmeiras vem fazendo. Então o Abel recebeu esse grupo de herança, claro que tem muito da participação dele, né? Principalmente por buscar garotos importantes, também craques, né? Craques, Estevão, Endrick, jogadores que ajudaram sim o Palmeiras a ser campeão, mas daquele elenco que ele recebeu de herança, né, que vinha lá do Gagliotti, já montagem com o Luxemburgo, a gente viu que um elenco campeão, vitorioso, foi se desfazendo. E o Veiga marca o fim dessa era, desse elenco vencedor, desse time campeão. Para falar para vocês, da Libertadores de 1921, que o Palmeiras ganhou do Flamengo, lá em Montevidéu, olha o time que jogou a final, tá? Jogou a final, porque tinha outros jogadores, mas vou falar exatamente do time da final. O Everton, Mike, Gomes, Luan, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Desse time campeão de 2021, sabe quem ficou? Acho que vocês já perceberam. Apenas Gomes e Piquerez. Só 2 jogadores daquele elenco campeão da Libertadores. Do time campeão brasileiro de 23, o último título importante, né? O brasileiro de 23. Depois veio o Paulista de 24, depois acabou. Do time campeão de 2023, só tem aí Gomes, do último jogo, né? Foi contra o Cruzeiro, 1-1. Só tem aí, então, Gomes, Murilo e Piquerez. O restante daquele elenco, ou principalmente daquele jogo, né, contra o Cruzeiro, o último de 2024, o Palmeiras foi campeão, só restaram 3 jogadores. Então, a saída do Veiga representa muito.
o fim de uma era vencedora, campeoníssima, que o Palmeiras tinha um elenco, tinha um time que tinha uma gana de vitória, uma vontade de ganhar, de ser campeão, de levantar taça, de colocar faixa, que a gente vê uma reformulação que foi feita, e sem economia, tá? Uma reformulação sem economia. Dinheiro gasto, buscando jogadores, aí é que está o problema. Jogadores que a gente nunca ouviu falar. Ou você já tinha ouvido falar aí de Facundo, Giai, quem mais aqui? Jefté, Martínez. Eu nunca, olha, eu estou no futebol já há muito tempo, trabalhando como comentarista, olhando, observando jogos, já tem 13 anos. Eu não conhecia. E aí você pensa, não, eles estão de olho, né? Eles vão surpreender a gente. Não, a gente nunca ouviu falar, e nunca não sabe, não conhece, porque realmente eles nunca foram jogadores de expressão. Nunca ganharam títulos, nunca foram destaque, nunca foram protagonistas. E é por isso que o Palmeiras desfez um elenco vitorioso, campeão, e errou demais na reformulação. Errou demais na reformulação. O Abel é inquestionável as vitórias, os títulos, as conquistas, a liderança, a gestão, inquestionável. Mas, no momento de fazer uma reformulação, porque isso passa pela comissão técnica, isso passa pelo Abel, passa pela comissão técnica, quem observa, quem aprova, quem contrata, quem vai buscar, quem indica, passa pela comissão técnica. Então, nesse momento de formar um outro grupo, que era necessário uma mudança, a gente vê quanto erro foi cometido por essa comissão, por essa diretoria no momento de fazer as contratações. Então, nós vamos colocar aqui, desse time campeão, nós já vimos, só ficaram 2 jogadores, ou seja, 9 foram embora. Isso aí, titulares, mas um monte foi. Aí tem Felipe Melo, aí tem os goleiros, aí você vai somando. Tem muita gente que foi embora. O Dudu tava, eu ia falar do Dudu, mas o Dudu tava. E se você for observar também, o Palmeiras nunca teve um grande craque, né? Teve um time organizado, um time legal. Talvez essa geração até vai dizer que o Dudu seja um craque. Talvez até para os dias atuais, quando estava no Palmeiras, não vejo mais ele sendo destaque depois que saiu do Palmeiras. Talvez pudesse ser um jogador um pouco acima da média. Talvez. Né? O Veiga, craque, chegou a jogar muita bola. O Scarpa foi eleito o melhor do Brasil por um momento com o Abel. Mas era mais um time voluntarioso, um time com esse desejo de ganhar. E aí esses jogadores foram embora e olha quem chegou. Jefté, só na temporada passada, nem nesse também já tem o Carlos Miguel aqui. Jefté, Carlos Miguel, Giai, Kelvin, Micael, Martínez, Sousa, Facundo, Andréas, Marlon, Felipe Anderson, Vitor Roque. E eu posso colocar aqui até o Aníbal Moreno, que aliás já foi embora, assim como o Micael, assim como... Quem mais foi? O Facundo, né? Facundo já foi. Então, se você olhar, o Palmeiras se desfez de um time campeão, um time que ganhou tudo, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, Paulista, ganhou tudo. Para uma reformulação de jogadores que não tem um compromisso, né? Não tem essa gana, esse desejo, essa vontade de ganhar. E o Abel disse nessa apresentação que queria os jogadores, ver o time, até com um pouco dessa raiva para buscar a vitória, né? Mas eu acho que ele vai conseguir ter um time organizado, vai ter um time bom, mas é um time que a gente percebe que falta muita qualidade técnica. Uma reformulação que foi muito infeliz, para dizer pouco. Muito infeliz, para dizer pouco. Então a gente perde jogadores importantes, como o último agora, o fim desse ciclo vitorioso do Palmeiras, o Veiga, que representa, né? Representa bem. O Veiga representa bem essa era vitoriosa, essa era de conquistas do Palmeiras. Representa bem. Um capitão em alguns momentos, outros momentos o Gomes, mas representa bem essa era vitoriosa e vai embora, e agora a gente fica com esses jogadores que foram contratados. Na verdade, uma outra reformulação precisa ser feita. E agora com jogadores com mais qualidade, com jogadores que têm esse desejo de ser campeão. Na verdade, já precisa trazer jogador campeão, que já saiba o que é isso. Já tenham sentido esse gostinho de levantar a taça, esse gostinho de colocar a faixa, esse gostinho de comemorar com o torcedor vitórias e conquistas. Esse time do ano passado
eu acho que ele conviveu mais com pressão, com cobrança, com manifestação, do que o título não teve nenhum, né? O título não teve nenhum. Então, acho que esses são os erros que fizeram com que o Palmeiras fosse um time que o Abel quer ver o lado positivo, né? Quer ver o lado do copo meio cheio, né? Nos 3 vice-campeonatos. Mas com o que se gastou, com a reformulação que foi feita, eu vejo que realmente a gente tem que olhar o copo meio vazio. Porque gastou muito e não ganhou nada. Então, o que a gente espera é que os jogadores que vão chegar nessa temporada, e precisa, né? Porque não para de sair jogador do Palmeiras, o Veiga, acho que já é o 5º, né? Veiga, Facundo, Micael, o Everton, e acho que tem mais um aí no meio do caminho. Tem mais um aí no meio do caminho. E o Aníbal, 5 jogadores, o Aníbal. Então já saíram 5 e só chegou 1. Te lembra nada, não? O ano passado foi assim. O ano passado saíram 12 no meio do Campeonato Paulista e só chegou o Facundo. O ano passado começou assim. Então a diretoria do Palmeiras precisa ser mais ágil. A diretoria do Palmeiras precisa ser mais firme, mais incisiva. O Palmeiras sempre sonda, sempre olha, sempre negocia, mas não contrata. Sempre teve interesse no Matheus Pereira, não conseguiu, renovou o Cruzeiro. Teve interesse no Gerson, está no Cruzeiro. Teve interesse no Almada, parece que vai ficar no Atlético de Madrid. Tem interesse ainda no Arias, espero que chegue. Mas é uma coisa que se arrasta demais, é muito longa, não tem fim. Teve interesse no Danilo, olha que essa seria uma boa contratação, hein? Continua no Botafogo. Então é uma diretoria que não tem agilidade, não é incisiva, não é decidida, parece que não tem convicção. Acho que essa é a palavra. Falta convicção para ir buscar o jogador que chega e possa jogar com a camisa do Palmeiras. Porque não vamos combinar aqui, contratar Sousa, ainda mais pelo valor que pagou. Contratar Sousa, Facundo, Jefité, Martins, não precisa de muito esforço. É só ter o dinheiro. Aliás, pagou muito mais do que eles valem. Por isso que é fácil. Agora, contratar um jogador legal. O André foi uma boa contratação pelo preço legal. Vamos ser justo aqui. O André foi, mas se arrastou também, né? Foi mais de um ano. Então, eu acho que falta isso. Essa é a palavra. Convicção para essa diretoria e principalmente para os nomes certos para o Palmeiras, para chegar jogadores com a capacidade de chegar e jogar como foi o Marlon. Essa foi uma contratação que não se arrastou nada também. Não sei se era tão fácil uma contratação como essa. Mas é isso que falta para a diretoria do Palmeiras e é isso que está faltando para o Palmeiras na temporada passada e espero que não falte para essa. Tá bom? Fala palestra, já deixa o like aí, tá bom, para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque aqui tem notícia todos os dias do Verdão. Então não perca tempo, venha fazer parte, tá? Quem puder também compartilhar o vídeo aí com os amigos, compartilha, porque ajuda demais o canal. Deixa o like, muito importante. Deixa sua opinião também em relação a tudo que foi passado aí sobre o Veiga no espaço de comentário do canal. A participação de vocês também é muito importante. Mais uma vez agradeço a todos pela moral. E vamos voltando aí depois com mais notícias para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.